Aê! Estamos ao vivo! Cara, que legal, que bacana, gente. Meu Deus. Que bom ter você aqui com a gente em mais um live chat. Gente, hoje vai ser assim um dia sensacional. Inclusive, assim, semana passada a gente já teve um tempo muito bom com a Bruna, diga-se de passagem, que foi assim um tempo maravilhoso. Mas hoje a gente vai estar continuando um assunto que é meio que inesgotável, sabe? A gente fala sobre ele, mas sempre tem algo a mais. E a gente decidiu fazer a parte 2 porque a gente viu a necessidade de explorar ainda mais esse assunto para que ele não caia numa normalidade, para que você saiba que ele é um assunto que você não precisa somente entender, mas você precisa viver esse real avivamento que Deus tem para as nossas vidas. Por isso eu peço você que já vá compartilhando esse link aí para todo mundo, sabe? Chama todo mundo lá do seu WhatsApp. Chama o pessoal também, seus amigos lá do Instagram. A gente está aqui no YouTube, aonde a gente vai estar hoje. A gente não vai estar no Instagram, a gente vai estar só pelo YouTube. E aí hoje eu estou aqui acompanhada, gente, não somente pela Bruna, mas por essa galera sensacional, que é o Vitor, Thalita e Daniel. Eu vou deixar eles se apresentarem e depois a gente vai entrar com a nossa convidada mais que especial, tá certo? Vai lá, gente, dá uma palavra aí para o povo que está assistindo a gente. Você fica até sem graça, né? De se Pode começar. Você não se apresenta. Vai lá, Thalita, é contigo. Um de cada vez aí. Vai, calma, gente, não se aperta, não se aperta. Vai, galera, como é que vocês estão? Saudade de estar aqui com vocês. Espero que essa noite seja tão surpreendente quanto foi a primeira e a glória da segunda casa seja ainda maior do que a primeira. Que Deus pegue vocês aí bem muito. Vai lá, Dan. Eu pensei que era a vez do Vitor. Boa noite, gente, graça e paz. É uma honra estar aqui. É um prazer fazer parte desse momento extraordinário. Eu tenho certeza que Deus vai nos marcar hoje de forma maravilhosa. Uau. E aí, galera? Muito top estar aqui nesse momento. Eu acho que tenho certeza que vai ser muito irado. E é isso. Sabe as palavras do Vitor. Sabe. A timidez tá aqui. Mas daqui a pouco vai esquentando. E eu quero falar com você o seguinte, ó, a gente vai estar falando sobre esse tema real avivamento. E se você quiser tirar suas dúvidas, fazer comentários, eu tô aqui já de olho no nosso chat, então você pode mandar para a gente seus comentários, suas perguntas, que a gente vai estar colocando aqui na roda, né, no nosso live chat. E agora, gente, sem mais delongas, essa pessoa super especial, de um currículo assim, 10 sabe? minutos de currículo. Nossa! Eu falei com ela ontem que ela é quase a personificação do Google. Tudo que você pergunta para a Bruna, ela sabe. Ei, ela tem que conhecer Maiara. Ela é bem parecida com a Maiara, Thalita, né? Ela não é a personificação do Google, não. Ela é filha de Papos. Ah, é verdade. Ela é filha do pastor Bruno. Exatamente. Ela, que é mãe da Gigi, esposa da Ednei, Bruna Cassini. E aí, Bruninha? Seja bem-vinda mais uma vez no nosso meio. Você é especial demais pra gente. Muito obrigada, porque semana passada foi incrível, cara. Então, a gente falou, não, tem que ter a parte 2 pra gente sugar mais da Bruna e desse assunto que é muito importante e é muito atual, né? E faz parte do nosso cotidiano cristão. Então, é contigo e a gente vai hoje ficar de comentarista e vou ficar vendo aqui o chat para ver se tem perguntas, se o pessoal quer comentar, mas a bola é contigo, Bruna. Muito obrigada mais uma vez. Se eu quiser perguntar assim, vocês me respondem ou... Vocês vão me deixar no vácuo. A gente vai tentar, né? Se não souber, a gente já pula e Thalita. Já... Obrigada, gente. Não dá para ver todo mundo na mesma tela, não, né? Não, você está no celular. Só se for no computador. Só se for no computador. Você só está me vendo, né? O Dinei tentou uma vez. Não, eu estou vendo você, a Thalita e o Vitor, porque eu botei naquele modo que aparece 4 pessoas. Mas aí, se desse para ver todo mundo, né? Porque eu lembro que eu participei de uma reunião dessa e eu conseguia ver 3 de um lado e 3 do outro.
Poxa. Só que eu não sei se tem alguma diferença com o celular, sei lá. Eu acho que quando ele está em diagonal, aí tem uma diferençazinha. Ah, tá. Mas vou deixar assim que é melhor. E aí, gente, boa noite. Já vi que está todo mundo bem. Uns chegaram aí esbaforidos do trabalho, outros chegaram esbaforidos da criança. No caso, era um olho no livro e o outro enfiando as coisas da Gigi dentro da bolsa. E vamos que vamos. E o Dinei tentando baixar o Zoom para dentro do computador, mas não obtivemos sucesso. Mas está aí no celular, né? Então, estou aqui depois de uma jornada de apagar 8 aplicativos do celular, o Zoom entrou. Graças a Deus. Agora eu não tiro mais. Tá? E vamos fazer um agradecimento especial para o Dinei, né? Porque ele conseguiu resolver um negócio assim, desinstalar de ter. Então, Dinei, é o cara da tecnologia. Muito obrigada. O cara da tecnologia. Eu estava assistindo a última live e eu percebi, gente, eu acho que eu falei 30 vezes a palavra fantástico, né? Falei, mas é fantástico. É fantástico. É fantástico. Não é o programa, mas é fantástico. É fantástico estar aqui com vocês. Fantástico. Então, não tem... Já vi que... eu já vi... O Daniel. É um fantástico de alguém. Eu estou aqui no canto da sua tela. É fantástico mesmo, tá? Já percebi que esse, sem dúvida, é o meu elogio preferido. Mas vamos lá, sem mais delongas, entrar no assunto que nos trouxe aqui. Semana passada a gente falou um pouco sobre algumas definições de avivamento, né? Falamos sobre o avivamento não ser um termo especificamente bíblico, né? A gente só acha um pouco do radical dessa palavra no texto de Abacuque 3:2, e nós falamos sobre que às vezes é mais fácil você definir o que não é o avivamento do que é o avivamento. E eu percebo que muitos temas são assim, sabe? É mais fácil você falar o que não é do que o que é. Pessoal, é muito mais fácil você falar o que não é unção do que o que é unção propriamente dita. Tem coisas então, que é mais fácil você não saber exatamente o que é, mas o que não é a gente já sabe. É um passo, é um bom passo, né? E a Thalita falando agora no início, ela falou sobre que hoje a gente ia falar sobre o real avivamento. Eu acho muito legal falar sobre o real avivamento. Porque se existe um real avivamento, significa que existe um falso avivamento, né? Então, a gente falou de coisas que não são avivamento, mas a gente não falou sobre o que seria um falso avivamento. Um falso avivamento, às vezes, é quando a gente quer forçar determinadas coisas e essas coisas, às vezes, não cabem. Mas, às vezes, a igreja, como um todo, ela acaba forçando tanto que o avivamento tem aquela imagem, tem aquele molde, tem aquele padrão, que aquilo que deveria ser falso acaba virando uma referência de verdadeiro. Há um tempo atrás, eu vi uma pregadora, eu não lembro quem é, ela falou assim, que às vezes quando a gente encontra uma maçã muito bonita no mercado, a gente fala assim, nossa, que linda, parece de plástico. Quando a gente vê uma flor muito perfeita, a gente fala assim, nossa, que linda, parece de plástico, nem parece artificial. Quando a gente vê uma garotinha bonita, a gente fala assim, nossa, que bonita, parece uma boneca. Né? Então, hoje a gente vê como que é interessante, como que as coisas falsas se tornaram mais bonitas do que as coisas verdadeiras. Porque elas são ilusórias, né? Então, quando a gente entra numa igreja e a igreja pinta para a gente que ela é avivada, nossa, que lindo! E de repente ela não está fazendo um avivamento real, ela está pintando a fachada, deixando o avivamento, né? E aí, às vezes, a gente está tomando aquilo como verdade para a nossa vida. Uma vez, eu ouvi uma coleguinha falar para mim assim, foi no encontro de mulheres, ela falou assim, mas a grama do vizinho é sempre mais verde. E aí, no impulso, sabe, o Espírito Santo falou para mim assim, mas você não sabe se a grama do vizinho é artificial. Uau! Nossa. É verdade. E o que é interessante é que, com muita dificuldade, às vezes a gente consegue cuidar do nosso jardim, né, com a grama meio verde, meio amarela, planta uma flor, dá certo, planta outra, não dá certo. E, às vezes, o jardim da pessoa do lado está todo adornado de grama artificial, está todo adornado de planta artificial. Ele é lindo, mas nada cresce ali, nada floresce ali. Então, vamos cuidar para que a gente não seja aquele tipo de pessoa que vai tomar como falso, como verdadeiro aquilo que é falso.
Então, vamos ter cuidado e focar realmente no real avivamento. Beleza? Top. Beleza. Agora eu queria saber de vocês, que foi uma coisa que a gente não falou na semana passada, né? Onde começa o avivamento? Uau. É uma pergunta, vou até colocar aqui nas minhas observações e minha interrogação. Onde começa o avivamento, né? O que eu preciso começar a fazer para obter um avivamento na minha vida? Valendo! Mão na orelha, quem vai ter primeiro? Foi! Vai, Vitor! Foi quase. Daniel, bota a mão na orelha também. Vamos lá, alguém pode me dizer? Em ordem alfabética, começa pelo Daniel. Eu sabia, rapaz, nessas horas para mim. Vitor se armou, né, com letra V, rapaz. É quase a última. Eu acredito que o avivamento começa em mim, começa em mim quando eu procuro buscar e conhecer mais a Deus. Eu acredito que seja isso. Muito bom. Muito bom. Quando eu procuro buscar e conhecer a Deus. Engraçado que eu vou fazer 2 perguntas a respeito disso. Mas para buscar e conhecer a Deus, eu preciso de 2 coisas. Eu preciso da oração e eu preciso da prática na palavra, né? Da leitura da palavra. Então, eu ouso dizer que o Daniel respondeu perfeitamente bem. Daqui a pouco ele vai entender que eu vou fazer 2 perguntas. Mas é isso. O avivamento, ele começa na oração. Não tem como a gente dizer que vai começar de outra forma. Vai começar com você morando na igreja, ou que vai começar com você indo a todos os congressos de avivamento, ou vai começar com eu e você, no caso, ouvindo todos os louvores e adoração. Não. O avivamento, ele vai começar basicamente com a oração. Não tem para onde correr, né? Você pode crer que o avivamento, a posição é joelhinho dobrado e boca no pó. É assim que a gente começa o avivamento. Não tem para onde escapar. Agora, como garantir que a gente vai conseguir ter uma vida de oração? Não tem como garantir, porque a oração ela é um hábito, né? Você ora várias vezes, você vai começando criando hábitos de oração. Mas uma das coisas mais interessantes que eu vejo em relação a isso é que não tem nenhum tipo de movimento de avivamento que tenha começado ou que tenha se mantido sem a oração, né? Se a gente começar a falar sobre os avivamentos, eu escolhi alguns aqui que foram avivamentos mais significativos, né? Tanto da época dos reformadores, como da época dos movimentos de pregadores, de avivalistas que surgiram. Nós vamos ter a história de Jerônimo Savonarola, que foi do avivamento na Itália, né? Que proporcionou um avivamento na nação italiana. E o cara orava de 3 a 4 horas por dia. E quando ele sentava no púlpito assim, o rosto dele, os fiéis descrevem, né? Deixaram relatos dizendo que o rosto dele brilhava, né? Então, o cara foi morto, né? Foi enforcado, depois queimado. E a última frase que ele disse foi: como é que eu não vou morrer por alguém que sofreu tanto por mim? Fazendo uma referência ao sacrifício de Cristo. Então, só um verdadeiro avivamento, só um verdadeiro entregar, uma verdadeira busca de Deus é capaz de gerar esse tipo de coisa. Nós temos também um avivamento, né, da Inglaterra, lá com John Wesley. Hoje em dia, se você visitar a casa de John Wesley, do lado da cama onde ele costumava se ajoelhar para orar, o piso é abaulado assim, ó, com a marca dos joelhos de John Wesley. Então, é muito legal. Tem documentário no YouTube, tem fotos, sabe? Do lado ali, aquela tábua de madeira e o meio afundadinho, sabe? Pelas horas Orou que ele passava pouco esse menino, né? Não é. E agora uma história... E agora uma história muito interessante foi a história isso foi na Inglaterra. E a história de Charles Finney, né? Que foi um avivamento nos Estados Unidos. Agora todo mundo conhece Charles Finney. Só que ele tinha um amigo que se chamava Abel Clark. E esse amigo de Charles Finney, ele tinha uma paixão muito grande pelas almas e pela oração.
E dizia que ele tinha permissão para pregar em vários lugares, ele era tipo um capelão. Mas que como ele começava a pregar, ele não conseguia. Ele logo caía de joelho em oração e clamou pelas almas. Quando Charles Finney foi para a cidade de Rochester, que foi a cidade onde ele começou a proporcionar esse avivamento americano, Abel Clark descobriu que ele estava lá e foi para lá sem Charles Finney saber. E ele começou uma campanha de oração na casa de um dos membros que participavam desse movimento de Charles Finney. E todas as vezes que ele sabia que Charles Finney ia pregar, ele ajoelhava e ficava em oração. E quando Charles Finney descobriu que ele fazia isso, atribuiu grande parte do avivamento que ele conseguiu provocar às orações de Abel Clark. Então, eu não consigo desvencilhar a oração, a busca intensa de Deus, do avivamento na nossa vida. Mas para a gente saber se a gente é um crente avivado, então a gente precisa fazer, creio que, 2 perguntas, né? A primeira pergunta é o seguinte: com que frequência, vamos pensar, né? Para a gente meditar, para todos nós, com que frequência que a gente busca a Deus? Com que frequência nós procuramos a Deus? Né? Então a gente precisa colocar isso na nossa mente. Poxa, com que frequência, né? Qual é o seu nível de busca? Qual é o seu nível de procura? Todos os dias eu oro, todos os dias eu leio a Bíblia, todos os dias eu me tranco lá no meu quarto, fico meia horinha lá orando. Beleza, então a primeira pergunta respondida. Então você busca Deus todos os dias, você procura Deus todos os dias. Agora, a segunda pergunta: com que intuito que você procura Deus? Essa é forte. Porque a resposta está muito mais na segunda pergunta do que na primeira, né? Então, nem sempre a quantidade de tempo, não é porque eu disse que Savonarola orava 3, 4 horas por dia que eu vou orar de 3 a 4 horas por dia. Mas qual é o meu intuito? Em orar meia hora ou é o meu intuito em orar 1 hora? O que o meu coração diz quando eu dobro meu joelho e busco a face do Senhor? O que eu quero dizer para Ele? Então, o intuito da minha oração, o porquê da minha oração, ele precisa ser tão condizente quanto a frequência da minha oração. Claro que Deus é um Deus que pode fazer, que dá, que faz milagres, que nos concede bênçãos infinitas, etc. Mas a pergunta aqui, o raciocínio aqui que eu vou deixar é o seguinte: quando a gente entra no nosso quarto para orar, frequentemente, é uma lista de pedidos que a gente deixa para Deus? Ou é uma lista de arrependimento, de mudanças, é uma lista que provoca os céus a olhar para você? A gente tem pessoas, né, que pensam assim: eu estou o tempo todo conectado com Deus, porque o tempo todo eu estou pedindo a Ele alguma coisa. Faz um milagre nisso, faz um milagre naquilo, abre a porta para mim. Jesus, eu preciso de dinheiro tal, eu preciso desse escape tal. Acha que isso é uma vida de avivamento, uma vida de estar conectada em Deus. Uma vida de oração. Não, só que isso é um monólogo, né? E outra coisa, a gente não pode confundir uma vida de oração com uma vida de petição. Exatamente. Ou pedição, né? É claro que Deus conhece as nossas necessidades, e se você tem necessidade de trabalhar, não há problema algum em você pedir a Deus que abra uma porta de emprego para você ou qualquer outra coisa. Cada um de nós conhecemos as nossas necessidades e os nossos desejos também. Se nós desejarmos algo que está de acordo com a vontade de Deus, Ele move os céus e te dá. Mas qual é o recheio das orações, sabe? O que preenche o teu tempo com Deus? São as suas motivações para pedir, ou são as suas motivações internas, os seus arrependimentos, o seu quebrantamento, a sua
intrínseca vontade de conhecer ao Senhor, né? Será que o motivo do nosso choro é simplesmente porque você precisa de alguma coisa, porque você quer alguma coisa Deus ainda material e Deus ainda não te deu? Ou será que o motivo do nosso choro é porque a gente olha para o Senhor, reconhece que a gente é pecador e reconhece quem Ele é e faz aquele movimento e a glória do Senhor desce? Ou seja, há uma diferença. Eu não consigo perceber como que eu vou chegar até Deus e falar assim, Senhor, eu preciso de uma casa própria porque eu não aguento mais pagar aluguel, Senhor, eu preciso de um carro porque o Uber não para na favela, aqui no Rio de Janeiro tem muito isso, né? De Uber, o Uber não deixa a pessoa, na favela eu não vou, né? Aqui perto de mim tem um sem terra, um lugar onde tem pessoal que é sem terra, não, é sem terra, eles foram desabrigados e moraram, e invadiram o espaço, estão morando ali. E é no meu bairro, então, assim, toda vez que eu ponho onde eu moro, o Uber não quer me trazer em casa. Então, eu tenho que parar no outro bairro e meu esposo me buscar, né? Então, qual é o motivo da minha oração? Ai, Senhor, me dá um carro porque o Uber não quer me deixar. Ai, Senhor, me dá uma casa porque eu não aguento mais pagar aluguel. Ah, Senhor, me dá um filho. Ah, me cura. Ah, faz isso. Ah, faz aquilo. Dificilmente, como a Thalita colocou, nesse monólogo, você vai conseguir ouvir Deus falar alguma coisa com você. Porque quando a gente entra nesse estágio de oração, dificilmente a gente consegue fazer Deus enviar algo para a gente que seja o silêncio. Tipo, você está falando, só me resta ouvir. Ou quando a gente tem aquele quebrantamento, quando a gente consegue, o nosso espírito consegue se ligar ao Espírito de Deus, e ali a gente consegue entrar num ambiente de cura espiritual, emocional, onde a gente consegue entrar naquele ambiente de conexão direta com o Pai, aonde o Espírito Santo dá lugar, aonde a gente vai ver aquele versículo de que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sabe? Um lugar onde você entra e você sabe que você está sendo moldado, você chega a sentir essa dor do Deus colocando as coisas no lugar. Eu sinto, às vezes, que existe ainda um santo dos santos, sabe? Eu não vou falar, não é heresia, mas o véu está rasgado. Só que a gente precisa querer entrar, né? Então, a gente, às vezes, fica só no lugar santo, sabe? É uma analogia que eu estou fazendo. O tabernáculo, ele tinha o átrio, né? O lugar santo e o lugar santíssimo. E o lugar santíssimo, só o sacerdote podia entrar e geralmente uma vez por ano. Se ele entrasse sem as condições necessárias, ele morria e os sacerdotes de fora puxavam o sumo sacerdote com uma cordinha, né? Então, isso era todo um ritual que tinha para se entrar na presença de Deus. Quando Jesus Cristo vem, ele rasga o véu, né? E o Santo dos Santos, ele fica escancarado, ou seja, acabou essa divisão. Mas a impressão que eu tenho é que nós, às vezes, como crentes, nos acostumamos a ficar no átrio ou no lugar santo, e a gente não se joga, não se lança para entrar no lugar santíssimo, sabe? E alcançar. O nosso espírito, ele pode se ligar com o Espírito de Deus. A Bíblia vai falar que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, significa que existe um lugar onde o nosso espírito se liga ao Espírito de Deus, sabe? E a gente pode alcançar experiências muito, digamos assim, experiências extraordinárias. Eu não estou falando só de arrepio, ou de adrenalina, ou de você ver o anjo, agarrar o anjo. Não, eu estou falando de experiências que vão mudar, impactar as nossas vidas. Quanto mais você convive com uma pessoa, mais coisas você pega dessa pessoa, né? Hoje em dia, eu convivo com o Dinei, vai fazer 8 anos de casada, né? E eu era muito mais séria. Hoje em dia, eu sou muito mais brincalhona por causa do Ednei, né? Nunca fui assim, sisuda, chata, taciturna, não. Eu sempre fui, assim, animadinha. Mas depois que o Dinei, que eu casei com o Dinei, hoje em dia eu sou piadista. Eu levo a vida de um jeito mais leve. Em compensação, ele conseguiu ficar um pouco mais sério, mais compenetrado, né? Hoje em dia ele já paga as contas direitinho na data. Antigamente ele levava tudo de boa, entendeu? Pagava as contas com 15 dias de atraso, dando dinheiro de graça para a Light para você dar. Não, vou deixar, não vai cortar, não, vou dar um jeito, vou arrumar, não sei o quê. Hoje em dia ele já é mais preocupado, já é mais centrado.
Então, assim, ele me mudou de uma forma muito, muito linda e eu mudei ele também de uma forma que ele precisava. Então, quanto mais você convive com uma pessoa, mais você pega os traços dela para você, né? Então, quanto mais você convive com Deus, quanto mais você ora, quanto mais você sente o Espírito de Deus derramando aquela porção em você, mais avivado você vai ficando e mais parecido com Cristo você vai ficando. Eu tenho uma meditação que eu levo comigo, eu deixo anotadinha, todo o caderninho de meditação eu ponho essa referência, né? O versículo mais pesado da Bíblia. Uau. Vocês têm assim, um versículo da Bíblia que vocês acham que é mais pesado? Não, eu tenho um. Qual é? Fala. Manda aí. Para mim é aquele de Hebreus, onde fala que ele só fala assim: Deus é fogo consumidor. Para mim esse versículo é muito forte. Onde mostra essa faceta de Deus, do Deus assim, bem direto, bem cirúrgico, né? Porque a gente fala muito que Deus é o fogo consumidor, não, o Antigo Testamento, tempo da graça é outra coisa. Mas no tempo da lei... Não precisa nem comparar, porque se bem no tempo da graça, né? No tempo da graça o pessoal fala que no tempo da graça, não, Deus... Parece que o fogo apagou em Deus e ele virou outra coisa. Ué, se eu bem me lembro, Ananias e Safira foram fulminados no tempo da graça também. Fogo consumidor. O fogo que consome o pecado, mas também é aquele fogo que está ligado, né, à ira de Deus, assim, o fogo consumidor mesmo. Que às vezes as pessoas têm só aquela impressão de que Deus é amor. Lógico, ele Deus é amor. Aquele bonzinho. E quando você vai falar que a Bíblia, principalmente para quem não é cristão, você vai falar para alguém, eu falei para uma pessoa um dia, que um dos versículos que você perguntou para mim, um dos tão fortes também é aquele que fala que ele vai vomitar a gente se nós formos mornos, né? Se é morno, vou tacar você fora logo como um vômito. E aí quando você cita isso para alguém que não é, que Deus é assim? Não, então não quero esse Deus não, porque Deus é amor sim, mas Deus não é, a galera tá achando que Deus é um bichinho de estimação, né? Você faz o que você quer e... Ele continua lá, pai de amor. Eu fiz uma live... Ele é o leão da tribo de Judá. A gente teve uma live que eu até acho que a gente até estava falando que assim, a maturidade a gente alcança quando a gente para de acreditar no Papai Noel, né? Não sei se vocês viram a live de mulheres que eu fiz com a mãe. Deus é quando a gente cresce quando a gente para de acreditar no Papai Noel, naquele Deus, né, de cabelinho branco que vai dar as coisas para a gente com bom comportamento. Entendeu? Então, esse Deus não existe. E aí, você tem, Vitor, um versículo que você acha bem pesado assim na Bíblia, mas não é pesado só de que Deus vai carregar, não. É um versículo que você acha assim, que às vezes é muita responsabilidade para você, você acha que é um versículo assim, que te deixa com tremor e temor. Por coincidência, foi o mesmo que de Thalita. Aquele que Deus falou que vai vomitar a gente. Quando eu li esse versículo a primeira vez, eu falei, caraca. Tinha uma totalmente contrária de Deus. Aí esse versículo meio que mudou a minha ideia, tá ligado? Aí esse daí eu falei, caraca, vai me vomitar? Poxa. Tem que rever o conceito. Aí Vitor já pensou, corre para ser quente. Por isso que o avivamento é importante. Porque o avivamento faz com que a gente saia de um estado de morno e volte para o estado de quente. Uau. Né? Que a gente saia do meio termo e volte para um extremo, né? O extremo, na verdade, o extremo de Deus, né? O extremo do Senhor. E o Daniel tem um versículo? A parte que a Bíblia diz que é maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Para mim, isso é um peso. Quando você falou em questão de responsabilidade, essa parte, para mim, é uma das partes mais pesadas, assim, que nos chama a atenção na forma que toma jeito, meu irmão. Cuida da minha obra que o negócio é sério. Não é de qualquer jeito, não, né? Esse versículo aí dá um pano para manga, porque a obra de Deus é tanta coisa, né? Agora eu vou dizer para vocês... A obra de Deus nem sempre é só fazer. Às vezes a obra de Deus é ser, né? Exatamente.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O versículo que muito... Amei. Eu anotei alguns aqui. Alguns não, todos, né? Porque o deles dois é o mesmo. Anotei aqui, achei muito interessante. Vou refletir depois. Mas, para mim, o versículo mais pesado da Bíblia para um cristão é 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uau, também. Pesadão. Pesado. Jesus. É muita responsabilidade. Como eu posso virar para uma pessoa e falar assim, faz o que eu estou fazendo que vai dar tudo certo? Entendeu? Eu vou falar uma coisa totalmente anti-vascaína. Olha... Segue o líder. Ah, não, Bruna. Olha o flamenguismo, olha o flamenguismo. Lembrando que Jesus olhar foi aqui, embora do Flamengo. Até aumentou os espectadores aqui que estão assistindo a live. Lembrando que Jesus foi embora do Flamengo. Tá vendo? Esse é um e levou João de Deus junto com ele. Eu acho que levou. Né? Enfim, é um versículo muito pesado. Sim. Eu acho que ninguém que esteja numa zona de conforto, numa zona neutra, numa zona morna, pode dizer para alguém ser imitador porque está imitando Cristo. Porque você não vê nem... Você vê, sim, um Jesus equilibrado, um Jesus manso e humilde de coração, como diz, né, a sua própria palavra. Mas você também vai ver um Jesus muito enfático. Um Jesus que falou palavras muito duras. Sabe, existem coisas muito sutis na Bíblia, sabe? Eu estava percebendo esses dias, lendo o Evangelho de Mateus, acho que foi de Mateus, se não for, me perdoe. Mas é porque eu não anotei. Mas no Evangelho de Mateus tem uma coisa que eu achei assim fantástica. Ele diz assim, é melhor que uma pessoa amarre uma pedra no pescoço e se jogue no fundo do mar do que se perder um dos meus pequeninos. Uau! Sabe o que Jesus está falando? Que assim, é pior alguém desviar uma criança, é pior alguém aliciar, abusar, maltratar um pequenino do que se matar. Muito forte. Muito forte. E, Bruno, eu quero só aproveitar o gancho e até pedir para o pessoal, você que está assistindo a gente, coloca aí no chat aqui qual é o versículo que você acha mais pesado, aquilo que te traz um peso de responsabilidade. Coloca aí para a gente falar aqui, para a gente ver o que o pessoal também está pensando, ok? Fecha aspas, é contigo de novo. Então, a Bíblia ela é cheia de detalhes. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que suicídio não é pecado, tá, gente? É pecado. Mas o peso, né, para Deus, o quanto isso é forte, né? Exatamente, eu estou dizendo que o próprio Jesus ele fala assim, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço, pular no fundo do mar, do que você fazer mal a um dos meus pequeninos. E lê-se pequeninos, né? Existem algumas correntes que falam que está falando de pequeninos, crianças mesmo, né? E outros falam que pequeninos na fé, desviar um neófito, né? Que é como se fosse uma criança também, né? Então, assim, é pior você maltratar uma outra pessoa, é pior você fazer mal a outros do que a si mesmo. Então, assim, são pequenas coisas que você vai lendo na Bíblia que o Espírito Santo vai te dando discernimento. Fala assim, meu Deus, a minha responsabilidade com o outro, ela é impressionante e ela é imprescindível. Só que eu só posso ter a noção da minha responsabilidade com o outro quando eu tenho a noção da minha responsabilidade comigo mesma. Então, se eu tenho a responsabilidade de procurar, de buscar a Deus, então depois eu vou ter a responsabilidade de fazer isso para com o meu próximo. Então, esse aqui é o segundo tópico. O que deve acontecer como resultado desse avivamento? Eu vou me enclausurar? Uau, estou super avivada. Então, beleza, eu já entendi que eu tenho que orar todos os dias, eu já entendi que eu tenho que procurar a Deus, que eu tenho que buscá-lo da forma certa, com o intuito correto. Então, eu vou me quebrantar, eu vou me rasgar, eu vou fazer, eu vou explodir em amor e vou guardar tudo para mim? Não, eu vou ter que atingir também o meu próximo com esse avivamento. Porque o verdadeiro avivamento, ele vai produzir um impacto em mim e na minha comunidade, e no meio em que eu vivo. E aqui eu vou deixar como exemplo, quem já ouviu falar do avivamento de Azusa Street, da Rua Azusa? Sim.
Então, o avivamento da Rua Azusa foi uma coisa fantástica. Eu acho que até o Giovanni Si fez um musical. Estava em cartaz ano passado, lá em São Paulo. Eu vi um pedaço no YouTube. Bem lindo. E ficou em cartaz num teatro grande, acho que foi o Teatro Municipal de São Paulo, com um tempo em cartaz lá. E o Giovanni Si produziu esse musical. O Avivamento de Azusa Street foi uma igreja, se eu não me engano, acho que era Missão Fé Apostólica, que tinha como pastor William Seymour, que era um pastor negro, né, recém-chegado. Estou enfatizando que ele era um pastor negro, numa época em que a igreja ela era, no momento que os Estados Unidos eles viviam muito em uma divisão de negros e brancos, né, em ônibus, em banheiros públicos, em lojas. Então ele chegou, foi em Los Angeles, né, e nessa rua chamada Azusa ele abriu uma igreja num templo muito simples, num lugar muito simples. E de tudo que ele tinha que fazer, ele pregava em cima de caixas de sapato, para ver como ele era simples. Mas ele não deixou de priorizar naquele lugar salas de oração para busca intensa de Deus, arrependimento. E como resultado, esse avivamento da Rua Azusa, ele saiu até em jornais, e as pessoas narram, né, que a um quarteirão de distância, as pessoas, quem passava sentia o poder de Deus, chegavam até a não aguentar o peso da glória e desmaiar na rua, sabe? A um quarteirão de distância as pessoas caíam, né? E houve um mover que mudou a história daquela cidade, né, no estado de Los Angeles. Então, eu preciso entender que o avivamento ele vai provocar uma mudança em mim, vai produzir uma mudança na minha comunidade, né? E aí a gente vai vendo os efeitos que um avivamento constante ele vai produzindo, né? No caso, eu não tenho palavras, porque eu vou lendo essas coisas, eu vou chorando. Toda hora tem que parar. Eu vou lendo as histórias, eu vou chorando. Aí, às vezes, é muito pequenininho no livro, aí eu vou lá na internet para ler mais, aí fico emocionada, gente. Eu não sei, é um assunto que emociona muito. Não só o assunto do avivamento, mas todas as vezes que eu paro para pensar nos pais da igreja, né, em como que esses homens deram a sua vida, eu fico pensando, isso que é um avivamento, cara. O que é o avivamento? É o Savonarola virar na hora da morte e falar assim, não, como é que eu não vou morrer por alguém que sofreu por mim? Sabe, o que é o avivamento? É Pedro que na hora que ia ser crucificado, falou assim, não, por favor, crucificado não, que eu não sou digno de morrer como Jesus. Vira de cabeça para baixo. O cara nem parou para raciocinar que às vezes ele ia morrer de um jeito pior. Sim. E sabe o que eu penso? Sabe o que eu penso, Bruna? Eu penso que esses grandes avivalistas, assim, eles tiveram que abrir um caminho para a gente, não somente no contexto interno, assim, de nos mostrar vários caminhos a seguir internamente, mas externamente, porque eles estavam numa sociedade totalmente diferente da nossa, totalmente repressora, uma sociedade onde eles não tinham voz, uma sociedade totalmente implacável. E hoje, a gente não chega nem aos pés, a gente não sofre por isso. Qual o sofrimento que nós temos com relação a gente querer orar mais, a gente querer buscar mais a Deus, falar mais de Deus? Nenhum sofrimento a gente tem. Eu vejo que a gente tem que lutar mais nesse tempo onde a gente está, no século que a gente está vivendo, internamente. A nossa briga é totalmente interna, contra a gente mesmo. Exatamente. Vamos supor, Savonarola foi morto porque foi perseguido pelo Papa, né? A Igreja Católica na Itália, muito ferrenha, ela estava acabando com os protestantes. Então, Savonarola foi morto por uma ordem papal. Mas hoje a nossa luta é muito louca, por exemplo. Por que a gente não louva? Por que a gente não busca? Por que a gente não evangeliza? Por causa da Netflix. Por que a gente não ora? Porque tá assistindo série, entendeu? Por que a gente não... Falta de prioridade.
falta de prioridade, excesso de distração. Vai lá, Thalita. Então, é porque vocês citaram um assunto que ontem Deus ele me deu um chute na minha canela. Uma chicoteada. Acredito que é uma chicotada, um tapa na minha cara. Provavelmente muita gente passa por isso e quero compartilhar aqui, porque por incrível que pareça, ontem, enquanto Deus falava isso comigo, eu já sabia que eu ia compartilhar. Hoje eu falei, né, vamos tomar canelada sozinha, né? Vamos todos tomar juntos. E muitas das vezes a gente fica achando, tipo, eu pensava muito sobre isso. Ah, meu Deus, e agora? Eu queria, um exemplo, para quem trabalha, né? Poxa, eu queria ter, só trabalhar para a tua obra, eu queria não ter que ter esse trabalho para poder ficar só na tua obra, e quando a gente está só na obra, a gente fica naquela de que queria ter um emprego, mas enfim, quando a gente tem um emprego, uma ocupação, a gente sempre fica dizendo, estou falando por mim, né? A gente sempre fica dizendo assim, poxa Deus, eu não estou conseguindo conciliar o trabalho com a tua obra, e aí eu simplesmente sentada ali, depois de uma reunião que a gente teve com o Thalita, e aí Deus trouxe para mim a simples frase de não tem a ver com as opções, sim com a escolha, porque nós temos muitas opções. Só que a escolha tem que ser nossa. E eu lembro de esqueci o nome, a historinha, quando é uma história, uma ilustração, lembrei. Uma ilustração, um rapaz falando que um amigo dele dizia assim, não, ir para o céu agora é muito fácil, não vou querer ir para o céu nesse tempo, eu gostaria de, se tivesse que ir para o céu, quando a igreja for arrebatada, vai ser melhor. E aí esse amigo olha para ele e fala assim, não, na verdade, esse tempo é o tempo mais difícil de você escolher ir para o céu, porque você tem várias opções. É como você falou, tem a Netflix, tem a novela, tem o filme, tem o futebol. Ele falou, quando a igreja for arrebatada e tiver aí o caos do mundo, você não vai ter outra opção. Ou você é do capeta, ou você vai querer ir para o céu. Então, agora é uma hora difícil. Por quê? Você tem várias opções, porém, você tem que ter só uma escolha. Então, é uma coisa que Deus me fez entender, até para tranquilizar, entre aspas, o meu coração, mas para entender, tem a ver com você. Você tem que me buscar. Se você não me buscar, nada vai acontecer. São umas opções que, tipo, leva muito tempo do nosso dia. Tipo, a Netflix, a gente começa a série, episódio 1. Quando a gente vai ver, tá na segunda temporada, a gente tá assistindo, já foi metade do dia embora. Aí, Já é 10 horas da noite. Verdade. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo, eu falava muito isso para os meus adolescentes, né? Eu falava assim, quem que acredita no Espírito Santo? Todos eles levantavam a mão. Aí eu falava assim, e por que quando você está em dificuldade não pede ajuda para ele? Todo mundo baixava a mão. Porque, assim, uma coisa que eu levo comigo é que eu tenho procurado não falar muito de exemplos pessoais, mas, assim, uma coisa que acontece muito comigo é que eu tenho uma mania infeliz de me cobrar muito, mas não é pouco, não, é muito. Sabe? Uma mania de perfeição absurda. Isso não é correto, tá? Já deixo aqui, isso é anti-saudável. Não é saudável, tá? Então, assim, quando a gente tem esse costume, a gente acaba se cobrando demais. E uma das coisas que Deus nos fez ver é que quando a gente se cobra muito, quando a gente exige que a gente tenha uma performance muito, muito mais alta do que aquela que nos é permitida, por que nós temos performance que nos é permitida? Sim, nós somos seres humanos, né? Só isso já é um fator limitador para que você tenha uma performance absurdamente alta. Claro que nós podemos nos superar e melhorar a cada dia, mas o fator limitador é ser humano, o fator limitador é que nós somos pecadores, então nós vamos errar e nós vamos falhar. Então, se você caiu nesse escorrega, está aí o Espírito Santo para isso. Quando Jesus né, ressuscitou e voltou, foi assunto aos céus, né, ele disse, antes disso, ele disse o quê? Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vos darei um consolador que estará com vocês até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo está aqui para isso, para que a gente consiga fazer as coisas que naturalmente nós não vamos conseguir. A graça está aí para isso. Se alguém acha que graça é permissão para pecar, saiba que não, que graça é capacitação para viver em santidade. É exatamente o contrário, né? Então, a partir do momento que eu consigo entender isso e colocar na minha cabeça que eu sou um ser humano e que sim, eu escorreguei, porque eu passei a quarentena assistindo série do Netflix, a partir do momento que você consegue cair em si, já saiba que é o Espírito Santo
lá dentro falando com você. Agarra nessa oportunidade que ele falou e fala assim, olha, tá difícil, viciei nessa porcaria, me ajuda a sair. E aí, irmãos, eu tenho certeza que se você agarrar, né, se você agarrar, ele vai, aos poucos, te incomodando, até que você consiga mudar esse comportamento, porque ele é vivo. O Espírito Santo é seu amigo, né? E como um amigo bom e um amigo leal, ele não vai deixar você ficar dentro do buraco, a menos que você lute muito. A menos que você lute muito para ficar dentro do buraco. Mas ele está ali para isso, sabe? Eu ouvi há um tempo atrás, a Marina, minha amiga, disse que leu um livro, eu esqueci o livro, que ela falou que existia um cara que era um treinador de beisebol. E aí o jogador de beisebol, eu vou tentar lembrar direitinho, mas é um exemplo ótimo. O jogador de beisebol, ele treinava constantemente agarrado no mestre dele, né, no professor dele. Até que um momento ele fala assim, poxa, seria melhor se ao invés de eu aprender com ele, já pensou se ele pudesse entrar dentro de mim e fazer as coisas por mim? É mais ou menos isso com o Espírito Santo. Será que ao invés de a gente só aprender o que a Bíblia fala, não seria a hora da gente evocar que o Espírito Santo entrasse dentro da gente de forma a tomar a totalidade do nosso ser e que ele comece a não só inspirar, como a... Não só inspirar, governar, mas a governar as nossas atitudes. E nos mover também. Como ele vai passar a ter as atitudes, sabe? É como se a sua vontade ela se fundisse tanto com a vontade de Deus que vai chegar um tempo que você já não sabe mais se você está fazendo o que Deus quer ou o que você quer, de tão fundido que está. Assim seríamos um como Cristo é um com o Pai, né? Exatamente. Ele gosta da oração dele. Exatamente. Vai chegar aquele momento em que a mistura vai estar tão bem feita que não vai dar mais para identificar. Nossa, isso é um desejo do meu coração, é um desejo do coração de Deus. E aí você nem procura saber, porque aí você já sabe que você chegou naquele patamar que você vai fazer aquilo que Deus quer para você. Entendeu? Então, é basicamente esse tipo de oração, é basicamente essa direção que a gente tem que tomar. Entendeu? E o avivamento, ele produz isso em nós, né? Quando a gente está, de fato, vivendo o real avivamento, há essa fusão. Não é uma coisa que eu vou ver um dia, ou então eu vou precisar criar um ritual para evocar o nome de... Não! Vai ser um relacionamento tão natural. E o sobrenatural... Isso, e o sobrenatural vai virar natural. Exatamente. Na nossa vida. Exatamente. A partir do momento que o Espírito Santo nos governar, não só as nossas atitudes, sabe, mas governar os nossos pensamentos, a gente vai ver o impacto e a diferença real e absurda que vai gerar na nossa vida. Aí a gente pode dizer que nós estamos avivados, sabe? É quando a gente falou isso na live passada. O nosso discurso cristão ele vai casar com as nossas atitudes, a gente vai andar para o lugar certo. Né? E aí, quem sabe a gente vai conseguir falar aquele versículo, né? E combati um bom Romanos, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É Romano? Timóteo, obrigada. Timóteo. Mas foi Paulo. É Paulo. Tá ali, ó, porque eu vejo o pessoal fala assim, assim como disse Paulo, esses dias o cara fala assim, assim como disse Paulo, faz por ti que te ajudarei. Oi? Como é que é? Não, faz por ti que te ajudarei. Não, esses dias o cara falou um negócio que Pedro disse, falou que foi Paulo. Não, mas é que toda vez que a gente vai falar do Novo Testamento é mais fácil dizer que foi Paulo, porque Paulo escreveu aí uns 70% do Novo Testamento, então você bota tudo na conta de Paulo, mas era muito Pedro, entendeu? Era muito Pedro para dar para Paulo. Então, bom, e aí, como a gente estava falando sobre essa questão da Netflix, né, da gente das distrações, né? Das distrações, a gente não conseguir definir as nossas prioridades e perder esse tempo de avivamento, e aí a gente fala assim, poxa, às vezes a gente vai vendo lá dentro, assim, sabe, é um dia que você está sentado de frente da televisão e vem um negocinho assim, você acha que você não está há muito tempo aí, não?
E vem mesmo. E vem mesmo. Você viu? Só falta. Olha, eu não... Pode perguntar ao meu marido, eu não sou dada a ficar assistindo série, não sou. Eu não sabia dizer qual era a última série que eu tinha assistido. Aí eu me interessei por uma série no Netflix, menina, eu fui um capítulo, por 2 capítulos. Quando eu vi, eu estava assistindo E até é 3 viciante o negócio. Pois eu falei assim, eu não posso assistir até 3 horas da manhã, minha filha pode acordar a qualquer momento. E Eu sou uma mãe de família. Eu sou uma mãe de família de uma filha que tem problema para dormir. Ela tem problema para dormir. E aí eu falei, gente, eu fiquei até 3 horas da manhã. Aí no outro dia eu acordei de manhã. Olha só, eu não sou dada a ficar assistindo seriado. E aí nesse outro dia de manhã, a casa já estava arrumada, a comida estava pronta. Geralmente de manhã eu deixo as coisas da Gigi tocando lá, né? Haja coisa haja desenho, né, para colocar lá. Qualquer dia eu vou louvar o Senhor na igreja com hoje eu tive uma ideia. Cantando a música da Geleia da Marcha Urso. E aí eu vi que eu falei assim, já sei o que eu vou fazer, vou jogar todos os brinquedos da Gigi aqui na sala que ela vai deixar eu continuar assistindo minha série em paz. Porque viciei, menina. Um seriado. Aí, no bela hora que eu joguei os brinquedos dela na sala, que eu liguei no seriado, eu escutei uma voz falando assim, você já não acha que você já está assistindo isso daí demais, não? Falei, é Deus, porque eu não sou dotada de tanto bom senso. Só pode ser Deus. Adorei! Vou levar para a vida essa frase. Eu vou levar. Próximo post do Instagram gente, vai ser. Sabe por quê? Dificilmente, quando você está fazendo uma coisa tão prazerosa, você consegue ter a capacidade de parar e distinguir que aquilo não Você faz já sabe que é Deus, né? Não, assim, e se a voz não funcionar, é capaz de aparecer uma série ali na Netflix com o nome. Você não acha que já está na hora de parar? Se bobear, é isso mesmo. Se bobear, aparece lá. Top 10 ainda. Eu concordo, mas tipo assim, aí eu falei assim, ups. Mas eu gosto de ups. O que eu vou fazer? Ainda terminei de assistir o troço, ainda bem que era uma série curta, não era essa que tem 15 temporadas, não. Era Grey's Anatomy. Era Grey's Anatomy. Isso. Por Deus, nunca vi um episódio desse negócio. Tô dizendo que é ruim, não, porque dificilmente você vai julgar se você nunca assistiu. Mas nunca assisti Grey's Anatomy na vida. E era uma série de 2 temporadas só. Eu falei, meu Deus! Não, e aí eu falei, Senhor, fiz um propósito, aí eu cheguei pro Dinei e falei assim, Dinei, um mês no mínimo, sem assistir uma série do Netflix, eu vou ficar. Mas é um negócio radical, é radical, mas você encontra no Evangelho coisa mais radical que isso, tipo, se o teu olho esquerdo te faz pecar, arranca e joga fora. Arranca. Se a Netflix te faz pecar, amiguinho, te faz tirar o tempo que era de Deus, joga e fora. eu acho que a gente tá faltando isso na nossa geração, sabe? A gente fica muito tentando flertar com o pecado. Tipo assim, eu não vou... vamos supor, né? A questão do Netflix... Mas eu passei isso, cara, com TikTok. Eu tava vendo TikTok, eu nem tinha. Aí eu comecei a baixei no celular, comecei a ver. TikTok, tá, aí comecei a ver. Cara, eu falei assim, gente, eu tô perdendo. E veio essa voz realmente, falou assim: você tá perdendo muito tempo com isso, não? Eu falei, realmente. Quando eu ia ver, já tinha passado 1 hora e meia eu lá vendo vídeo. E às vezes antes de dormir, o sono vai embora. É antes de dormir. A gente fica assim, não, só vou dar aqui, né, uma distraída antes só mais um. Aí começou a aparecer... aí começou a aparecer muito vídeo evangélico, eu falei, realmente, Deus está falando comigo, eu tenho que sair. Até desinstalei. Eu desinstalei o negócio do meu celular. Eu falei, não. Porque eu acho que exatamente, não dá para a gente flertar com o pecado, sabe? Não dá para a gente flertar com aquilo que tira a atenção de Deus. Então, se eu usava 1 hora, vou usar só meia. Mas, cara, até aquela meia hora você poderia estar usando para crescer em algo, para crescer em Deus, sabe? Para ler alguma coisa. E a maioria das vezes, essa meia vira 1, sem você nem perceber. Exatamente. Não, você consegue um dia meia hora, no outro dia meia hora, no outro dia já foi 35 minutos, no outro dia foi 40, depois você voltou para ver 1 hora de novo. E se você ver 1 hora, facilmente você vai ver 2. Com certeza. Então, assim, a nossa geração, a gente precisa ser radical, sabe?
em muitas coisas. E não é assim, É religiosidade. Não, não é religiosidade. Ser radical não é religiosidade. É a gente entender, se fosse isso, os discípulos seriam religiosos, não foram, eles foram radicais porque eles sabiam. Gente, a gente não pode dar ousadia para nossa carne. Como a Bruna falou, a gente não tem um pingo de bom senso. A gente sozinho, meu Deus, a gente é ruim mesmo, não dá para deixar coisa na nossa conta. Então, a gente precisa se conhecer e entender, cara, isso daqui não dá, eu não posso dar ousadia para minha carne, então eu não vou fazer. É verdade. Então, é isso aí mesmo. E você vê que nesse momento Deus conclama a você um avivamento. Porque o que a gente viu lá atrás, né? Que a palavra avivar, pelo menos no dicionário Aurélio, ela vai falar que é tornar mais vivo. Porque se é uma coisa que morre, não é avivar, é ressuscitar. Né? Se uma coisa era viva, morreu, ela ressuscita. Agora, avivar é tomar aquilo que está apagado, que está nos seus últimos minutos. Tipo assim, é uma pessoa que está no coma e ela volta. Aquilo ali, ela avivou, ela se tornou... Ou então aquilo que está meio para lá, meio para cá, dá um brilho diferente, tem uma coisa especial. Então, avivar significa tornar mais vivo. E eu vendo, conversando isso no meu coração... orando por isso, Deus me levou a um texto que é muito conhecido nosso, mas eu acho que é um texto que vai expressar muito do que a gente está vendo aqui. Quem tiver aí a Bíblia, abrir em Apocalipse 2:2. É um texto muito bom. Ele é o começo da série de capítulos que vai colocar as cartas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, né? Então, Apocalipse 2:2, ele vai dizer o seguinte, eu desafio qualquer um de vocês a não conhecer esse versículo. Conheço as tuas obras. Uau. Ele está falando, é a carta à igreja de Éfeso, Já tá? apanhei muito com esse versículo. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, mas olha que interessante, geralmente a gente lê só o 4, mas eu vou ler a partir do 2, tá? Do 2 ao 5 eu vou ler. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor, ou seja, tanto o seu trabalho, como a sua perseverança. E que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que se declararam apóstolos a si mesmo e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste as provas, por causa do teu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha que interessante, Deus está falando para a igreja de Éfeso que ela é uma igreja trabalhadora, que ela é uma igreja que não esmoreceu, que ela é uma igreja que não aceita falsas doutrinas, porque ela não tolerou os falsos apóstolos, que ela é uma igreja que não suporta homens maus, mas, no 4 vai dizer, tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Se não, virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Nós podemos até ser bons, gente. Fazer coisas boas, coisas até mesmo que Deus aprova. Mas isso não significa que nós estamos avivados. Vocês entenderam? Nós podemos fazer coisas que Deus aprova. Nós podemos fazer coisas excelentes para o reino. O Daniel falou sobre fazer a obra relaxadamente, né, Daniel? Você pode estar fazendo a obra perfeitamente, como eles estavam fazendo. Deus estava falando, conheça o seu trabalho. E olha, você não se deixa esmorecer, ou seja, eles não estavam fazendo a obra relaxadamente, mas ainda assim eles tinham abandonado o seu primeiro amor, eles tinham perdido a prática do arrependimento, e isso para Deus é praticamente imperdoável, porque ele diz, se vocês não se arrependerem, eu vou vir, vou mover o seu candeeiro de lugar, ou seja, eu vou remover vocês do lugar onde eu mesmo coloquei. Então, a gente chega à conclusão que para Deus é muito mais importante a gente ser do que fazer. Verdade. E uma frase da Thalita Pereira. Nesse caso aí, entra no ritmo da religiosidade, né? Existe uma obra a fazer, e a gente não tem tempo, né? Sim. A noite vem quando não se pode trabalhar, a gente vai parar de trabalhar na sepultura.
Escritura, tudo é bíblico. Mas essa frase que a Thalita Pereira falou um tempo atrás, ela ficou na minha cabeça. Ela falou assim, Deus chamou para ser, nós somos seres humanos, senão nós seríamos fazedores humanos. Uau! Ótimo. E o que a gente faz, é em função do que a gente é. Exatamente, era isso que eu ia falar. É porque o fazer, ele está intrinsecamente ligado ao ser. Porque se você faz aquilo que você não é um avivamento falso. Vai lá no que a gente falou lá no início. Tá matando. Se você faz as boas obras, se você pratica as boas obras, se você faz aquilo que Deus quer que você faça, se você é bondoso, né? Se você igual você vê muitos versículos no Novo Testamento falando ajudai os órfãos, as viúvas, né? Se você exercita o chamado, o ministério para qual Deus te capacitou, é tudo lindo, mas se você não tem uma vida de arrependimento constante e se você não volta ao primeiro amor, e esse primeiro amor é para Deus, dificilmente você vai estar alinhado com o seu discurso, vai estar alinhado com a sua obra. Você simplesmente vai parecer aquilo que você não é. E sabe o que é mais interessante? Que tem um versículo em Coríntios. Nossa, eu falei esse versículo na última escola dominical que eu dei aula. Ai, gente. É um versículo de Coríntios. Olha como é que está minha Bíblia em Coríntios. Se eu achar... a página inteira está subindo. Mas é Coríntios é realmente interessantíssimo. Tem um texto de Coríntios que ele vai dizer o seguinte, que é melhor que você tenha amizade com o ímpio do que com um crente falso. Uau! Olha então, só. assim, existe uma coisa de Deus entre você ser verdadeiro, e a gente falou na última live que numa geração fake fica difícil de você ser um crente realmente avivado. Porque a gente está numa geração que é muito fácil parecer, sabe? Você bota lá um negócio no Facebook, no Instagram, vida feliz, vida perfeita, você na praia, você tomando sorvete com seus amigos, e você vai numa entrevista de emprego, faz aquela apresentação, pede para a Thalita fazer o currículo, vai dar certo. Vai dar certo. Ótimo para dar boas cobrando, referências. pode me chamar no direct. Pode me chamar no direct. Ele é ótimo para dar boas referências. E quando você vive uma geração que é dissimulada, que aprendeu a manipular para poder chegar nos seus próprios objetivos, sabe? Uma geração bem maquiavélica, que é a geração que a gente vive. Uma geração de máscaras, uma geração de capas, onde dificilmente as pessoas são o que elas são. É bem complicado você provocar um arrependimento verdadeiro, um avivamento verdadeiro. Você conseguir chegar a Deus e rasgar o seu coração e se desnudar. Né? Você pergunta assim, nossa, como é que faz isso? Porque quando você começa a encarnar aquela mentira, você começa a acreditar nela. E é muito fácil você encarnar uma mentira. Quase ninguém vai saber se aquilo é mentira ou não é. Quase ninguém vai saber. Eu achei interessante. Quem já viu aquele filme Prova de Fogo? Eu lembro. Assisti. Acho que todo mundo já viu Prova de Fogo, né? E o Prova de Fogo tem uma hora que a menina chega em casa e o marido estava olhando o que não devia no computador, né? Aí ele vai correndo assim para deletar o que ele estava fazendo e aí ela fala para ele assim, você lembrou de apagar o histórico do que você estava vendo? Aí eles têm uma discussão e ele fala para ela assim, será que você acha que eu não sou capaz de fazer coisas respeitáveis? Aí ela diz assim, o que você estava vendo no computador? Era respeitável? Uau. Na sua intimidade, você é respeitável? Na nossa intimidade, nós somos respeitáveis? No a sós, né? Quando a gente está onde ninguém vê. Onde que a gente esquece, às vezes esquece que o que importa é o que Deus está vendo. E Deus está vendo a gente, tanto com pessoas e sem pessoas. Deus está vendo a gente sozinho. E Ele está ali. A gente precisa entender que Deus não observa a gente pelo Instagram, pelo Facebook, como as outras pessoas, não. De Deus, a gente não consegue enganar nada. Não tem nada. Nem os nossos pensamentos, porque às vezes eu posso estar conversando com alguém e pensando outra coisa, pensando até uma coisa maligna dessa pessoa, mas eu estou enganando só ela, porque Deus está esquadriando meu pensamento, Ele está esquadriando
todos os meus desejos, tudo. Então, não tem como, gente. A gente Exatamente. Mas sabe, é um livro tem aberto vezes, em Deus. momentos que a gente esquece disso. Esquece. Nas nossas orações, a gente tenta artifícios com Deus, sabe? Eu já vi gente falando com Deus assim, Senhor, estou muito agradecida por isso, isso e isso, mas se eu pudesse dar uma melhoradinha em tal coisa, mas você está vendo que no coração da pessoa é ingratidão. Ingratidão pura, murmuração. Nada te impede de melhorar, nada te impede de melhorar, mas o coração sincero para Deus, sabe? Coisas bobas. Às vezes você pode falar assim, Senhor, eu estou muito agradecida. Eu falo mesmo para Deus, Senhor, eu estou muito agradecida porque minha filha é saudável. Parece que a gente está tentando barganhar, entendeu? Porque minha filha é saudável, porque minha filha come bem, porque minha filha é animada, que ela aprende tudo. Mas, Senhor, se eu puder me ajudar fazendo ela dormir um pouquinho melhor, tá? Sabe aquela barganha? Botar a boca no papo assim, Senhor, tô cansada, esse negócio tá tenso, ajuda aí, Senhor, vai minha filha dormir. Enfim, é muito mais fácil você chegar com o coração desnudado para Deus do que ficar tentando artifícios, sabe? E que ele vai falar assim, e eu te conheço, ele conhece, como disse o Davi no Salmo, né? A palavra nem chegou à boca e Deus já sabe. Então, é muito mais fácil nós vivemos realmente na realidade, ao invés de tentar passar uma atitude, e aí não só para Deus e também para os outros, sabe? É uma coisa bem surreal, mas é o que acontece. É a vida que se põe no Instagram, é a vida que se põe no Facebook, é a vida que bota no TikTok. Uma vida até que se fala, né? Às vezes a gente passa para as pessoas uma coisa, mas no nosso íntimo, aquilo no nosso ações, onde não tem ninguém vendo, é totalmente diferente. A vida de blogueira do YouTube é outra coisa, gente, entendeu? Então, assim, Deus está muito interessado no nosso real estado. Só na oração, só durante aquele tempo com Deus, onde você vai tirar para rechear a sua oração de quebrantamento, de arrependimento, onde você vai tirar um tempo para unir-se com o Espírito de Deus, para querer saber o que Ele quer falar com você, para deixar o Espírito Santo exprimir por você aquilo que você mesmo não é capaz de exprimir com palavras, sabe? Às vezes é uma dificuldade, às vezes é um pecado que está te perturbando, às vezes é uma atitude, às vezes é um pensamento que vira e mexe, ele volta na sua cabeça. Tudo isso está ali para... Gente, o avivamento não é só você orar, falar glória, glória, glória. Eu lembro que na minha época de adolescente, falando, como é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Da glória. Vai dando glória, vai ter uma hora que você vai falar. Eu falo assim, eu acho que é porque vai embolar e o povo vai achar, né? Então, essa era a filosofia teológica pentecostal, não da maioria, mas do povo em geral era essa. Né? Então, hoje em dia, a gente já entende que a evidência do avivamento, do batismo com o Espírito Santo, várias outras coisas, sabe? O Espírito Santo, ele vai produzir um fruto em nós, né? E esse fruto, o fruto do Espírito, ele tem vários gomos, né? Bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, etc. E esse fruto do Espírito, ele precisa nascer dentro de nós, porque o fruto, ele só nasce quando a árvore já está bem enraizada. Então, acho que para o Espírito dar fruto dentro de nós, ele precisa estar bem enraizado, ele precisa estar bem plantadinho, e nós precisamos regá-lo constantemente. Então, porque como o nome já diz, né? É fruto, então... É fruto. É a parte final de um processo. Se a terra está seca, se ela não está adubada, dificilmente você vai conseguir plantar esse espírito dentro de você e permitir que esse fruto nasça, entendeu? Com todos os gomos inteirinhos, né? Eu tenho domínio próprio, mas eu não tenho benignidade, eu tenho isso, eu não tenho aquilo. Entenda que o fruto é um. Os gomos é que são outros. É como se você desse uma tangerina. Quando você avista a tangerina, aí fala o quê? Mexerica? Mexerica, tangerina. Aqui é tangerina. Tangerina? Aí tá. É que uma vez eu fui falar isso num outro lugar e era pocã. Pocã, tem pocã também. Pocã também. É porque tem uma diferença, uma é grande, outra é menorzinha, um negócio assim. Aí ferrou que eu não sou botânica. Aqui é tudo tangerina.
Mas eu vejo isso, é como se o fruto do Espírito fosse uma tangerina, e quando você abre, tem vários gomos lá dentro. Então, não tem como você abrir uma tangerina e falar assim, oi, vem faltando metade dos gomos. Não tem. Né? Aí é falso, aí é uma tangerina, é um fruto É um falso. pseudofruto, como a gente aprendeu nas aulas de biologia, né? É. Então, não vai dar um fruto verdadeiro, vai dar um fruto falso, esse fruto está adulterado. Né? Então, você precisa constantemente adular essa terra. Gente, então, todas as vezes que eu resumo uma live, ou não todas as vezes que eu resumo uma live, mas toda vez que eu resumo uma aula de EBD, ou uma reflexão de mulheres, ou qualquer coisa que Deus me der o privilégio de ter a palavra, eu sempre falo assim, no final de tudo é a oração e a leitura da Bíblia, né, gente? E é uma coisa, olha só. Que não adianta, vai cair no Não adianta, vai cair no lugar comum. É isso. A gente, às vezes, acha que a nossa geração tem uma mania de achar que tudo é religiosidade. Tudo é religiosidade. Se eu faço isso, é religiosidade. Se eu faço aquilo, tudo tem uma maneira de achar. Mas, gente, no final de tudo, o que importa é a palavra e a oração. Não tem para onde fugir. A gente fala assim das irmãzinhas. A gente tenta inventar vários e até aqueles desdobros. Isso, e até aqueles vários que falam assim, isso mesmo. E até aqueles que falam assim, não, eu não sou religioso. Você pode saber, analisa bem, é um religioso, porque ele criou outros mecanismos de religiosidade. Mas no final, a gente vai lembrar das irmãs lá, que a gente costuma falar, né? As irmãs saíam de cocó na cabeça, que oravam e tal. Cara, de fato é verdade. No final, o que importa, o que para a gente e para Deus importa mais ainda é oração e palavra. Não tem para onde a gente fugir. Não tem. Se você não tem sede por oração, não tem sede por palavra, eu vou dizer para você, reveja seu conceito, porque você não é crente. Olha, eu vou falar uma coisa. Pode ser qualquer coisa. Você é essa tangerina faltando as coisas. Exatamente, vai ser a tangerina com metade dos gomos. Eu sei que hoje em dia a gente tem um pseudofruto. Eu sei que hoje em dia a gente tem vários tipos de pregações. Eu não censuro, sabe? O pessoal fala assim, pregadorzinho estilo coach, pregador estilo não sei o quê, pregador estilo não sei o que lá. Eu sei que tem muitos por aí assim, muitos, e não me seduz esse tipo de pregação. Mas muitas vezes, até para chegar nesse tipo de pregação, você precisa falar. Porque a Bíblia, ela é um livro de autoajuda. Não é um livro de autoajuda, é um livro de autoajuda. Não é aquele livro que você vai ler como você vai ler o livro de Augusto Cury, né? Mas é um livro de autoajuda e ajuda do alto. Entendeu? Então, é palavra de Deus para você se ajudar, é palavra de Deus para ele te ajudar. Então, não tem para onde você fugir. É a palavra que vai te ajudar a vencer. E é a oração que vai te ajudar a pôr em prática o que está aqui. Sabe, o avivamento é viver por fé, é não viver por vista, mas não é viver pela fé dizendo, isso é uma coisa que eu acordei com esse pensamento hoje de manhã, sabe? Depois que eu fiz uma leitura, uma reflexão aqui em Filipenses de manhã, eu fiquei com isso na cabeça, que viver por fé, sabe, ser um cristão avivado, viver por fé, viver no calor do Espírito Santo, não é você viver acreditando que sim, hoje eu tenho mais fé que Deus vai curar, hoje eu tenho mais convicção de que Deus vai me dar meu filho, hoje eu vivo por fé, eu não tenho minha casa, ligado a dinheiro. Eu vou ter. Eu não tenho meu carro, mas eu vou ter, né? Tudo bem, você pode ter essa fé, mas viver por fé, eu acho que é uma coisa muito mais louca. Eu não tenho medo de usar essa palavra, porque a Bíblia vai dizer que nós, para o mundo, somos loucos. Viver por fé é uma coisa muito mais louca. Viver por fé é você chegar numa sociedade moderna e dizer que você confia num livro que foi escrito há quase 5.000 anos atrás. Isso é fé. Entendeu? E você falar assim, você pegar se entregar por completo em Deus e falar, eu vou viver isso daqui para ele. É você pegar uma palavra que um dos primeiros livros foi escrito há quase 5.000 anos atrás e dizer assim, não, eu acredito. É isso aí. Sabe? É isso mesmo, eu vou viver essa verdade. E pouco importa se você é um homem moderno, uma mulher moderna, não tem problema. A Bíblia também é moderna. Apesar de ter sido escrito antigamente, a Bíblia é moderna. Então, isso para mim é que é fé. Ela é atemporal, então isso para mim é que é fé.
Sou eu hoje numa sociedade tão moderna, tão modificada, uma sociedade, na verdade, tão deturpada, pegar o livro e falar, sim, eu acredito num texto que foi escrito 5.000 anos atrás, sim, eu acredito no evangelho, nos evangelhos que foram escritos há 2.000 anos atrás, sim, é isso que eu quero para mim, sim, é isso que eu quero viver. Isso é avivamento, isso é viver pela fé, sabe? Porque é muito pouco você acreditar que Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar um emprego, Ele está te preocupado com muito mais do que isso. Ele está te dando a eternidade. Ele está falando para você se preocupar com a eternidade, né? Gente, é algo muito maior do que o momento. Eu comprei um livro aqui que ele revolucionou a minha forma de olhar para o casamento. Eu acho que... Alguém aí é casado? Não, né? Daniel é casado? Sim, Daniel. Está casado, então. Vou deixar... Os outros estão todos nós esperando no Senhor. Verdade, amados. Né, Vitor? Amém. Quero saber olha que livro é esse. Olha que interessante Gostei, esse livro Vitor. aqui, ó. Você e eu para sempre. Ai, Eu e você para sempre. Dá para ver aí embaixo? sim, O casamento. o casamento. A luz da eternidade. Gente, ele vai dar os fundamentos para você olhar para o seu casamento na perspectiva da eternidade. Uau! Na perspectiva da eternidade. Não é que eu vou ser a esposa do Ednei no céu, o Ednei vai ser meu marido no céu, porque, né, a gente sabe que não é bem assim, né? Eu não sei como vai ser no céu, qualquer coisa que eu falasse aqui ia virar uma heresia. Mas eu acredito que quando ele diz que o casamento é até que a morte nos separe, é até que a morte separe, né? Acho que lá no céu vai ser todo mundo irmão. Eu acho. Rapaz, na verdade, a Bíblia mostra, da última vez que fizeram essa pergunta para Jesus, e aí, Jesus, lá no céu, vão dar em casamento? Quem é que vai ser marido de quem? Não sei o quê. Aí Jesus, eu acho que vocês não estão entendendo muito bem, porque no céu ninguém se dá em casamento. Nem casa, nem se dá em casamento. Vai ser como irmãos. Aí, pronto. É isso aí que eu imagino. Mas como os mistérios, né? Deuteronômio 29. É verdade, há muita coisa. Deus, né? Então, eu tenho essa coisa aí. Só que aqui ele fala, quando você leva o seu casamento na perspectiva da eternidade, é que você vai melhorar o outro, e o outro vai melhorar você para Deus. Top, para velho. se preparar para Deus. Então, eu comecei a ver que era uma forma muito melhor de olhar para o meu relacionamento do que simplesmente lembrando que quando morrer vai separar. Mas o que eu vou fazer por ele para dar para ele a perspectiva da eternidade, para suscitar nele essa esperança de glória. Quais são as marcas que eu vou deixar no meu esposo, o meu esposo vai deixar em mim. Então, eu achei muito legal. Aí, quando você... E aí eu percebi que depois que eu comecei não só a ler ler esse livro, mas eu percebi que o meu casamento passou por um avivamento, que aí é o último tópico que eu tenho a falar. O avivamento, ele vai repercutir na sua comunidade, né? Ele vai repercutir nos que estão junto com você, mas ele vai repercutir em áreas que você nem imagina. Você pode viver um avivamento no relacionamento com o seu pai, no relacionamento com a sua mãe. Você pode viver um avivamento no relacionamento com o seu irmão. É porque eu nunca contei meu testemunho inteiro para vocês. Primeiro, que é grande, né? Segundo, que senta e chora, né? Thalita conhece um pouco, né? Algumas pessoas conhecem um pouco. A Thalita me conhece há mais tempo, né? Sabe um pouquinho aí da minha história e tal. Então, assim, você vive um avivamento em relação à sua família. Você vive um avivamento no seu casamento, você vive um avivamento no relacionamento com seus filhos, você vive um avivamento no relacionamento com quem estiver perto de você. Porque Deus é tão fantástico que ele não vai limitar isso a uma esfera. Ele vai abranger o máximo que der. Então, quando você começa a se avivar, não espere achar que só você que vai ficar diferente, sabe? Tenha expectativas, espere grandes coisas de Deus, né? Grandes coisas não materiais, não físicas, tá? Gente, eu não estou dizendo assim, que Deus não pode nos prosperar financeiramente. Ele pode, tá? Ele vai, tá? Mas eu tô querendo incentivar vocês a terem uma perspectiva de prosperidade, de avivamento diferente. Se a gente tivesse que relacionar uma pessoa que é avivada, uma pessoa que
que Deus ama, né? A gente vai dizer que então é esse tipo de pessoas que tem tudo, né? Eu já ouvi isso tanto de uma pessoa que Deus tem seus filhos preferidos, que uns têm várias coisas, os outros não têm nada. Então eu respondi para essa pessoa assim: então Deus odiava todos os apóstolos, porque todos eles foram mortos das piores maneiras possíveis. Foram decapitados, foram escalpelados, né? Que é ser fervido, foram crucificados, foram passados a fio de espada, começando por Tiago, irmão de Jesus, tá? Irmão de Jesus, assim, da linhagem terrena de Jesus. Então, você não tem privilégio, né? Deus não tem filhos privilegiados, Deus não tem filhos preferidos. O que Deus tem são filhos que preferem Ele, né? E isso é uma frase que eu ouvi de outra pessoa, não é minha, tá? Mas eu não lembro quem foi. Então, Deus tem filhos que o preferem. Então, saber que o avivamento é dizer o quê? Que Paulo disse: nada tenho minha vida preciosa, contando que eu cumpra o ministério que me foi dado, sabe? Tanto viver ou morrer para Paulo não fazia diferença, para ele morrer era lucro. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente vê que eles prosperaram. Isso é avivamento, sabe? Você saber que seja lá o que for que te aguarda, é o melhor que Deus tem. E essa palavra eu não deixo só para vocês, eu deixo para mim também. Porque tem vezes que eu vou, quando eu vou dar um estudo, alguma coisa, eu vou escrevendo e vou falando em voz alta, sabe? Mas hoje, essas constantes perguntas que eu trouxe, elas foram provocando em mim uma reflexão tão grande que eu fiz o estudo toda calada. E quase nunca aconteceu. Eu fiz o estudo toda muda. Tanto que quando eu cheguei aqui para falar, eu não tinha nada articulado, porque o tempo inteiro eu fiquei calada, sabe? E eu gostei muito, porque posso dizer que aprendi muito enquanto passava algo para vocês. Talvez tenha aprendido até mais que vocês. Uau! Nossa! O amor de Deus, ele é muito bom. Até quando a gente toma umas lambadas dessas, ele mostra que se importa. Isso é um momento de graça, um momento de misericórdia, coisa que só Deus proporciona mesmo. E, nossa, eu tô, assim, impactada. E tanto semana passada quanto essa semana abriu muitas coisas também na minha vida. Deus falou muito comigo. Espero que tenham falado com você que está aí em casa acompanhando a gente. O quanto o avivamento não é isso, né? Nessa coisinha pequena que a gente costuma pensar, ou que se resume apenas num culto, num congresso, num evento, num encontro com Deus. Não, o avivamento, ele chega à eternidade, né? Ele nos prepara para a eternidade, então, e ele é em movimento. Você vê que ele não é algo que fica somente em nós, mas é algo que está em constante movimento e mudando tudo à nossa volta. E mesmo assim, esse é o real para um avivamento começar numa comunidade, começar numa igreja, começar num culto, tem que começar em alguma pessoa. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Alguém que vai dizer assim: vamos nos reunir para orar? Estou com muita vontade de orar. É um avivado que vai colocar fogo, entre aspas, assim, né, nos outros, vamos colocar. E vai manter esse fogo aceso, como a gente falou da última vez, né? O tempo está acabando, Thalita? Já acabou? Temos 5 minutos apenas. Então, a última coisa que eu queria deixar para vocês é uma frase que eu anotei aqui, que é uma frase que eu também gosto muito. Vamos procurar esse avivamento verdadeiro, esse avivamento sincero, esse avivamento que agrada a Deus, sabe? Como eu vi todos vocês colocando, tanto a Thalita, quanto a outra Thalita, quanto o Vitor, quanto o Daniel colocou, falando assim que Deus bonzinho, o Deus que ama, né? Que também é fogo consumidor. Deus ama. E o amor dele é incomparável. O amor dele é tão incomparável que o amor dele nos causa constrangimento. Constrangimento a ponto de saber que eu nunca vou conseguir retribuir à altura. Mas a gente não precisa se preocupar em retribuir o amor de Deus à altura, nem precisa se preocupar em fazer com que ele nos ame, né? Porque ele já nos ama. Nada que você faça faz ele te amar mais e nada que você faça ou deixe de fazer vai fazer com que ele te ame menos. Só que uma coisa que eu tenho falado para mim constantemente é a diferenciação.
O amor de Deus você já tem. Agradar a Ele é que é uma outra coisa. Muito forte. Muito profundo. Isso bateu forte no meu coração. Eu já cheguei a postar umas 2 vezes no Facebook, sabe? Deus te ama, Deus me ama, mas agradar é outra história, né? Então, que nós possamos, mais do que nos agarrar no amor de Deus, que nós possamos nos agarrar à expectativa constante de agradar. Boa. Ter essa vida de agradar a Deus. Gente, que tema forte, que momento maravilhoso. Bruna, ó, sem palavras. Queria que você orasse para a gente dar suas considerações finais. Alguém quer falar alguma coisa? Vitor, Thalita, Daniel, quer dar alguma consideração aí Só final? lágrimas. Depois desse tapa na cara de Jesus assim, vai Só chorar. lágrimas. Silêncio. Chama o SAMU. A gente costuma dizer aqui assim, ó, chama o SAMU, né? Vamos chamar o SAMU para sair daqui hoje. Falar para vocês tomaram tapa na cara, vocês vissem minha cara antes de começar essa live, minha gente. Eu tomei, vou falar igual a Thalita, tomei 2 tapas e um chute na caneta. Deus faz assim. A palavra de Deus ela é uma espada de 2 gumes, né? A pessoa que vai ministrar, primeiro Deus trata com ela, para então que ela trate com os outros. E realmente a gente, principalmente nós que somos jovens e quem está assistindo aí também, a gente realmente perde muito tempo com coisas fúteis, perde muito tempo com Netflix, com Instagram. Eu amo estar tocando Instagram. É muita blogueiragem hoje em dia e o tempo está se acabando. Jesus está voltando e Ele quer nos avivar, Ele quer que a gente seja instrumento para isso e a gente muitas vezes deixa esse tempo sair pela janela. Então a gente precisa de fato botar em prática tudo que o Bruno ministrou para a gente hoje e acordar para a vida, né? Quem disse que... gente, hoje a minha memória está bem fraca. Esses dias eu li no Facebook dizendo que as redes sociais elas vieram para provar que a gente nunca deixou de buscar Deus por falta de tempo. Sim. Rapaz, eu acredito. E teve uma pessoa também, um pregador que eu estava assistindo esses dias, e ele falou que a quarentena veio para mostrar também para as pessoas que nada tem a ver com a falta de tempo, e veio para peneirar quem é joio e quem é trigo, quem tem fome, quem tem sede de Deus e quem só dá desculpa. É muito forte. Nesse meio. É isso aí, galera. Só nos resta o quê? A responder essa voz. Assim como cada avivalista, né? Eles tiveram... A diferença deles para a gente era que eles responderam à voz do Senhor, né? Eles responderam a esse amor do Senhor, responderam ao Espírito Santo clamando a vida deles, então chamando eles para mais para perto, então que a gente possa hoje sair daqui respondendo essa voz, respondendo, tomando atitude, não somente ter esse conhecimento que foi tão bom para nós, mas colocar isso em prática, né? Vamos não ser mais espectadores, mas viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, tá certo? Vamos orar, a gente quer terminar essa live orando. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente aí até o final. Hoje o povo estava meio acanhado no chat, hein? A gente não teve tanta gente no chat. Teve o Hélio só que comentou aqui. Hélio, muito obrigada, tá? Deus abençoe sua vida. E todos vocês que ficaram com a gente até agora, os que passaram por aqui, os que vão assistir, que Deus abençoe a sua vida, que você viva este novo tempo e responda à voz do Espírito Santo aí, que está te chamando para mais perto, tá bom? Contigo, Bruno, você ora para a gente? Pai amado, Pai querido, muito obrigada por esses momentos que nós podemos passar juntos, Deus. Obrigada porque cada um de nós está sendo tocado, Deus, de uma forma diferente ou da mesma forma, Deus. Obrigada porque o Senhor nos mostrou quão cuidado o Senhor tem conosco. O Senhor demonstrou, Deus amado, nesse momento, Deus amado, quanto o Teu Espírito Santo tem a nos tocar e a nos ensinar, Pai, se nos deixarmos ser tocados por Ele, Deus. Senhor, permaneça conosco. Fique, Deus amado, dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa começar a governar o nosso
corpo, a nossa mente, as nossas emoções, Deus. Senhor, que nosso coração venha se render ao Teu Espírito, Pai. Aviva-nos, Senhor. Nos dá um verdadeiro quebrantamento, arrependimento, Senhor. Nos ajuda, Pai, a rasgar o coração para Ti, Deus. A abandonar tudo aquilo que é falso. Deus, nos ajuda, Pai, a produzir frutos verdadeiros, Pai. Nos ajuda, Deus, a produzir um avivamento verdadeiro, Pai, para nós, e que nós possamos, Deus, ser esse agente incendiário para outros, Pai, que nós possamos levar o avivamento para a nossa comunidade, para as nossas famílias, Deus, para os nossos pais, irmãos, para os nossos maridos e esposas, Deus, para os nossos filhos, Deus, em nome de Jesus, Pai, que em breve, Deus amado, esperamos, Pai amado, um grande mover, Deus, uma chuva, Deus amado, de bênçãos espirituais para nós, Deus. Em nome de Pai, Jesus. que nós possamos, Deus, nos sentir, Deus, molhados pelo Teu orvalho, Deus, que possamos sentir, Deus amado, a Tua presença, Deus, como um refresco, Deus amado, um bálsamo para nós, Deus, que possamos aprender a ligar o nosso espírito ao Teu Espírito, Deus, que nós possamos aprender, Deus amado, a Te buscar não somente por qualquer coisa que o Senhor possa nos oferecer, mas sim pelo que o Senhor é, Deus. Em nome de Jesus, fica conosco, Deus. Em nome de Jesus, nos ensina a ser melhor a cada dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, muito obrigado, Vitor, muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Thalita, e muito obrigado, Bruna. Mais uma vez, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar com a gente essa palavra maravilhosa, por ser canal de bênção para as nossas vidas, tá? Deus abençoe Amém. Você, Gigi, Dinei, manda um beijo para todo mundo aí. Gente, um beijo forte no coração, e você que acompanhou e está com a gente, ó, um beijo forte também no seu coração, que Deus abençoe, lembrando que amanhã nós temos uma programação super especial com os jovens. A gente vai estar participando de uma conferência chamada Conferência Eleve, vai ser online. Se você ainda não se inscreveu, me chama lá no WhatsApp que eu vou passar o link para você, e é uma conferência totalmente gratuita. Vai ser de 4 às 10 da noite. E eu tenho certeza também que vai ser um tempo maravilhoso, onde Deus vai falar muito ao seu coração. E domingo nós temos culto às 18 horas, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até mais.